Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Biologia e Ostentação. Meu nome é Pamela Vonzac. Se é a primeira vez que você tá aparecendo, se inscreve aqui no botãozinho de baixo, que tem vários botões aqui embaixo. Se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo e já deixa esse like aí pra dar aquela moral pra tia Pam. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque hoje, que eu estou gravando o vídeo, é dia 18. Ontem, dia 17, eu tomei a dose fracionada, primeira dose fracionada, da vacina da febre amarela e desde ontem estou tendo reações à vacina. Também tomei a vacina antitetânica, que é a que está doendo o meu bracinho aqui, então não sei bem se eu estou tendo reações pela antitetânica ou pela febre amarela. Acredito mais que seja pela febre amarela e o motivo, o porquê, você vai aprender na videoaula de hoje. Então se liga aqui no vídeo sobre vacinas. Amorzinho, primeiro de tudo, o que é vacina? Vacina é uma substância produzida a partir de um antígeno. Esse antígeno é o quê? Antígeno é uma substância estranha ao nosso organismo que pode produzir anticorpos. Anticorpos são células de defesa do nosso organismo, tá? Então, antígeno, quais os tipos de antígeno? Principalmente aqueles que são utilizados para produzir que são utilizados para produzir vacinas, vírus, bactérias, tá? Então as vacinas são produzidas a partir desse antígeno, a partir de vírus e bactérias que podem estar vivos ou mortos, ou podem ter partes desses antígenos, ou alguma substância, toxina desse antígeno. E como que funciona então a vacina no nosso corpo? A vacina funciona provocando o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos contra aquele patógeno, contra aquela doença causada por aquele antígeno, por aquele vírus ou bactérias. O nosso sistema imunológico tem uma memória muito boa, tá? Existe um termo que a gente chama memória do sistema imunológico ou memória imunológica, que significa que a partir do momento, eu tô mexendo meu braço aqui, mas vocês não têm noção da dor que eu tô sentindo, porque a antitetânica dói muito, tá? Nem era pra eu estar mexendo o braço. E aí, como é que funciona essa memória imunológica do nosso organismo? Quando a gente tem contato com algum vírus ou alguma bactéria, principalmente vírus, o nosso corpo ele vai produzir anticorpos, que são as células de defesa. É como se fossem soldadinhos que vão tentar combater esse vírus. E aí a gente vai combater esse vírus, né? Vai destruir esse vírus, né? Os nossos anticorpos, no caso, os leucócitos. E quando a gente tiver contato novamente com essa doença, quando esse vírus entrar novamente no nosso corpo, o nosso sistema imunológico já vai ter o quê? Anticorpos para aquilo ali. Então, imediatamente, anticorpos irão direto combater esse vírus que acabou de entrar no nosso organismo. E esses anticorpos são específicos para aquele tipo de vírus, é como se fosse uma chave fechadura, tá? Então, existe um arsenal, tipo, guardadinho ali de anticorpos que vão combater especificamente alguns tipos de vírus e bactérias. E as vacinas, elas vão ajudar muito nesse arsenal guardadinho de anticorpos, porque quando você toma a vacina, você vai estar produzindo anticorpos contra aquele vírus, aquela bactéria, que vão ficar guardadinhos ali por tempo muito duradouro, né? Por isso que algumas vacinas você toma só uma vez na vida e não precisa mais, outras você tem que tomar de tanto em tanto tempo, como a antitetânica, que você tem que tomar de 10 em 10 anos, e a minha estava vencida há 3 anos, que eu esqueci de tomar. Não sejam como eu. E aí, quando você tiver contato com essa doença, por exemplo, eu tomei a da febre amarela. Se por acaso eu tiver contato com alguém que tá com febre amarela, o vírus vai entrar no meu corpo e o que vai acontecer? Meus soldadinhos anticorpos vão combater, né, esse vírusinho. Por quê? Porque eu já estou aqui imunizada. Então, para que a gente toma as vacinas? Para justamente evitar de contrair a doença. Ou, quando a gente contrai a doença, ela acaba sendo manifestada de uma forma mais branda, mais leve, como é o caso do sarampo, catapora. Quando a gente é bebê, a gente toma uma série de vacinas, né,
que vão fazer com que a gente evite de contrair a doença. Mas caso a gente contraia, a gente vai ter uma forma mais branda dela. O sarampo não vai vir, né, não vai ficar tanto tempo no nosso corpo, vai vir de forma mais levezinha, né, sem muita coceira. E também é extremamente importante que a sociedade tome as vacinas em dia, principalmente, por isso que tem a carteira de vacinação aí que você tem que ficar de olho, porque as vacinas podem erradicar doenças, por exemplo, a varíola. É uma doença já erradicada aqui no Brasil há muito tempo. Porque se você está se prevenindo de contrair a doença, é uma parada óbvia. Você nunca vai ficar doente e você não vai transmitir aquela doença. Então, com o tempo, aquela doença vai deixar de existir. Hoje em dia, a gente tem muitas vacinas. Por isso que quando a gente é criança, a gente toma bastante vacina, né? E até depois de adulto, existem algumas vacinas que a gente deve tomar. Vacina contra a gripe, vacina contra a tuberculose, contra a poliomielite, que são aquelas gotinhas, né, que a gente toma na infância, que é para não ter paralisia infantil. Também a gente tem vacina contra a hepatite B, rubéola, tétano, febre amarela. E existe também até algumas vacinas que a gente pode tomar para evitar e tratar alergias. E como é que fazem as vacinas, gente? Porque as vacinas, elas vão estimular o nosso sistema imunológico. Então, como é que a gente cria as vacinas? Nós temos alguns centros de pesquisas, como a Fiocruz, que produz vacinas, né? Já tive a honra de trabalhar lá e também fazer alguns trabalhos na parte de produção de vacinas. É uma parada muito legal, que ao ver assim parece que é muito complexo, mas no dia a dia acaba sendo uma coisa bem simples. As vacinas, elas são produzidas da seguinte forma: primeiro você tem que escolher uma célula animal para poder injetar aquele vírus, tá? E aí aquele vírus começa a se multiplicar naquela célula animal, certo? Geralmente eles usam ovos de galinha para poder proliferar, né? Ativar a reprodução desse vírus. Depois disso, eles vão selecionar os vírus e vão enfraquecer esse vírus. Por quê? Se você colocar o vírus direto no seu corpo, você vai contrair a doença. Quando você coloca aquele vírus enfraquecido, você vai dar a chance dos seus anticorpos combaterem aquele vírus, que essa é a intenção da vacina. Então a gente vai acabar produzindo anticorpos sem nem mesmo ter contato com aquela doença, né? A gente se previne dessa doença, na verdade, que é essa função da vacina, prevenção, evitar a contrair o patógeno. E aí, gente, o Ministério da Saúde todo ano faz campanha de vacinação para a população, porque é do nosso direito ter uma saúde pública de boa qualidade. Não é o que acontece? Não é o que acontece. Mas, né, essa é a intenção. Você vê que os postos de saúde são públicos, você chega lá e você toma a sua vacina sem pagar nada, tá? Algumas vacinas, elas não fazem parte de campanha, que no caso aqui no Rio de Janeiro teve recentemente uma campanha contra a febre amarela. Muita gente não conseguiu tomar a vacina porque chegava lá e não tinha mais vacina, porque é uma população inteira tentando, né, tomar essa vacina para evitar de contrair a doença. Mas algumas outras vacinas estão lá nos postos de saúde por tempo, né, livre, estão sempre lá. E aí é muito importante que você tenha sua caderneta de vacinação em dia, para que você evite de contrair algumas doenças, às vezes até aquelas que são mais raras, né? Porque você vai em lugares que podem estar tendo casos daquela doença. Porque você toma vacinas, uma grande quantidade de vacinas, na sua infância, quando você é criança? Justamente para evitar de você contrair aquelas doenças. Quando você é criancinha e você toma sempre vacinas, você está fazendo com que o sistema imunológico responda muito rápido a esses estímulos, né? E que evite que você contraia uma doença já desde a infância. Então você se torna um adulto imune àquela doença ali. Por isso que é importante as crianças estarem sempre tomando vacina, para deixar o seu sistema imunológico já bem ativo, né? Cheio de proteção, né? Seu corpo bem protegido contra essas doenças que as crianças estão mais vulneráveis. Existe também uma grande dúvida, né? Por que mulheres grávidas não podem tomar vacinas, idosos não podem tomar vacina? Calma, gente. Mulheres grávidas e idosos podem tomar vacina sim, só que tem que ver qual é o tipo da vacina. Por exemplo, febre amarela, as mulheres grávidas não podem tomar. Idosos, né, acima de 59 anos também não. Por quê? Como eu disse lá no início, algumas vacinas são produzidas a partir dos antígenos vivos, do vírus vivo e ativo. E aí não pode, quando a mulher está grávida,
grávida e tomar, por exemplo, a vacina da febre amarela, você vai estar injetando ali o vírus vivo que causa febre amarela. E aí vai acabar contaminando o feto, e a gente não quer que isso aconteça, né? Existem até algumas vacinas que são essenciais para grávidas tomarem, por exemplo, a de tétano, difteria também, e algumas para idosos também. Vale a mesma justificativa das grávidas para os idosos, só que idosos não têm um feto, né, ali dentro. Acontece que os idosos, eles são muito frágeis e o sistema imunológico deles estão mais baixos, né, estão com pouca produção de anticorpos. E aí, se você introduz um vírus ou uma bactéria vivo e ativo, ou até partes, né, desse vírus nos idosos, acabam que eles contraem a doença ao invés de produzir anticorpos contra aquela doença. É legal os idosos estarem em dia com as vacinas de gripe, pneumonia. O ideal no caso de grávida e idosos é tomar vacinas que tenham os vírus e bactérias mortos ou toxinas inativas, né, que são as famosas toxoides. Sempre procure o ginecologista, se você é uma gravidinha que está me assistindo, para poder saber quais são as suas vacinas necessárias durante a gravidez, porque o ideal mesmo é você tomar antes e depois da gestação, né, e não durante. Mas caso você esteja faltando alguma vacina, procure o ginecologista para se informar melhor. E idosos também, tem que estar sempre com a saúde em dia. E aí vamos para o assunto que foi que eu até iniciei o vídeo, que são as reações às vacinas, gente. Por que a Tia Pan tá tendo reação com a vacina da febre amarela? Quais são as minhas reações? Cara, as minhas reações em relação à febre amarela, a vacina da febre amarela, são dor de cabeça, cansaço e febre, tá? Agora, a minha reação em relação à vacina antitetânica é muita dor no local, que isso é muito normal. Mas, basicamente, algumas reações, de maneira geral, das vacinas é exatamente isso. Dor de cabeça, febre, enjoo, cansaço, fadiga, coceira no local, né, que tomou a injeção, inchaço também no local. E o que seriam essas reações? Gente, nada mais é do que uma resposta do nosso sistema imunológico. Porque se eu estou injetando aqui, no meu caso que foi a febre amarela, um vírus vivo da doença, o meu sistema imunológico vai reagir a isso. Quando a gente está com infecção de alguma coisa, a primeira coisa que a gente percebe é a febre. O nosso corpo fica o quê? Fica quente, né? Porque isso é um sinal de uma infecção. Então, muito provavelmente, eu não estou com a doença, né? Assim espero. Eu estou tendo reação a esse antígeno que está no meu corpo. Então, nada mais é do que o meu sistema imunológico agindo contra esse vírus. Não é todo mundo que vai ter a reação, tá? Em compensação, a gente pode ver algumas notícias aí pela internet de pessoas que morreram por conta da reação de algumas vacinas, né? O caso da febre amarela, já que tá tendo esse surto aqui no Brasil. E se você passar de 3 dias, 5 dias com essas reações, é de extrema importância você ir ao médico, procurar o médico e não deixar isso se agravar. Porque existem alguns fatores de risco, que são as pessoas que têm imunidade baixa, a imunodepressão, as pessoas grávidas, idosos, e isso, se o seu sistema imunológico não tiver top, né, não tiver lá em cima, e pode se agravar sim, porque ao invés de você produzir anticorpos contra aquele vírus, aquela bactéria, aquele antígeno vai sobressair no seu organismo e causar a doença. Gente, vocês conseguiram entender esse videozinho? Resolvi fazer porque, né, é um assunto real aqui que está acontecendo no momento real comigo. Se você teve alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E existe um assunto que eu quero tratar numa próxima aula, que é a diferença entre vacina e soro, porque são assuntos que caem muito em vestibular, e aí mais pra frente eu falo com vocês. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um vídeo muito legal que mostra como que as vacinas são feitas, tá bom? Então corre lá pro videozinho depois que assistir esse daqui. Valeu, galera, um grande beijo, fiquem com Deus e fui!